Mano, você já viu aquele vídeo do Putin montado num urso? O Putin é muito foda, você é amigo do Putin, cara. Lindo. Até porque se tiver uma terceira guerra mundial, né, você tem que ter aliados, não é verdade? Atenção! Não, eu sou o Jô Soares. Porque futebol é só futebol. A chance de mais um gol! Replay. Lá vem ele de novo. Olha só que absurdo, tomaram vareio de bola. Esse não me dá ver o Pelé. Que não sabe nada de bola. Bem, amigos do canal Armazém de Ideias, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do 7-1, que é aí o nosso quadro para falar sobre cinema e futebol. E para começar, a gente vai falar sobre os países do grupo A, né? Temos aí primeiro a Rússia, né, que é anfitriã da Copa do Mundo, FIFA 2018. Eu adoro falar tudo junto assim, fica muito bonitinho. Fica, produção. Tá, beleza. E aí a gente tem também o Egito, né? O Egito volta para a Copa do Mundo depois de 28 anos, é como uma múmia ressurgindo das catacumbas. A gente também tem aí a Arábia Saudita, que tem aí o quê? 6 Copas do Mundo que ela disputou e não ganhou. E temos também o Uruguai, né, que é o mais antigo dos campeões mundiais, né? Só tem dois títulos mundiais, mas tem, né? Diferente aí de alguns outros países. Vamos começar pela Rússia, né? A dona da porra toda e anfitriã. A Rússia, pra você ter uma ideia, ela é tipo aquele seu primo chato que tem aquela bola de futebol da hora que todo mundo quer jogar, só quando ele despeida, ele pega a bola, vai embora e ninguém mais joga. É foda, as pessoas elas são foda. A Rússia tem uma ligação muito forte com o cinema soviético. E o cinema soviético é um dos mais importantes de toda a história, não é? Então, é uma parte muito importante da história cinematográfica do mundo. A União Soviética foi criada depois da Revolução de 1917 e ela contava aí com 15 nações. Logo após a Revolução de 17, o governo bolchevique achou que seria muito importante investir em cinema como uma forma de propaganda, né? Porque era para enaltecer o poder, né, a bravura e a força do povo soviético. E os principais nomes do cinema soviético dessa época são Dziga Vertov, Sergei Eisenstein, Vsevolod Kudovikin, ou Kudovkin, eu não sei russo, mas estão aí, e Lev Kuleshov. O Kuleshov achava que cabia ao cinema o poder da montagem. Por exemplo, a mesma imagem de um rosto de um homem poderia significar qualquer coisa dependendo do contexto em que ela é inserida. Então, cabia ao cinema a montagem mudar o contexto disso aí. Já o Vertov criou um movimento chamado Kinopravda. O que é o Kinopravda? É o cinema verdade. O Vertov achava que as pessoas reais eram os personagens mais importantes da história e ele achava que pessoas reais tinham histórias mais interessantes do que personagens inventados e interpretados por outras pessoas. Na cabeça do Vertov, basicamente o que ia acontecer no futuro é o cinema verdade. As pessoas passariam a ter as histórias delas contadas nos filmes e os personagens inventados seriam cada vez mais bobos e seriam deixados de lado. E de certa forma, se for pensar, isso até que é verdade, tendo em vista o tanto de gente fazendo sucesso no YouTube só falando sobre a própria vida, não é verdade? O maior clássico do Vertov é Um Homem e uma Câmera, é isso? Com uma câmera. É Um Homem com uma Câmera. É muito bom essa produção. Um Homem com uma Câmera. Que nada mais é que o filme que ele fez, onde ele pegou uma câmera, ou seja, ele era um homem, ele pegou uma câmera e saiu filmando por aí, lá na União Soviética. A crítica elogiou muito esse filme, por ele trazer uma subversão de linguagem cinematográfica, né? E o filme, assim como a vida real, ele tinha momentos legais, momentos excitantes, em que você se interessava pela história dos personagens, e também tinha momentos em que nada acontecia, que era até meio chato. O que de fato é como a vida é. Você nem sempre vai ter uma vida muito legal, na verdade, a não ser que você seja milionário. Aí não tem jeito, né? Me chama e eu vou. Já o Eisenstein teve 2 grandes sucessos, né? E ele acreditava muito nesse senso de que o coletivo podia trazer a vitória para as pessoas, o coletivo era importante para as pessoas e o individualismo era o vilão. Então, isso é muito refletido nos seus 2 grandes sucessos, né? Que é A Greve, que não é um filme sobre os Correios, e O Encoraçado Potemkin, que tem aquela cena dramática pra caramba, né? Lá vem cruzamento! É o gol da Alemanha! Não é essa cena. Essa cena aí é do Brasil. É essa cena aqui, ó.
O cinema soviético influenciou 3 grandes escolas ao redor do mundo, né? Primeiro, que eu posso citar aqui, é o Nouvelle Vague, que é um movimento francês, que a gente vai falar melhor no episódio 3. Também influenciou muito o cinema novo, né? Que é um movimento cinematográfico brasileiro, que a gente vai falar melhor no episódio 5. E também aí ele influenciou, de certa forma, no neorrealismo italiano, que a gente não vai falar, porque ela ficou de fora da Copa. Parabéns, Itália. Let it go. Já nas décadas de 60 e 70, quem predominava lá no cinema russo era o Tarkovsky. O Tarkovsky ele tinha uma peculiaridade no jeito como ele fazia os filmes. Os filmes do Tarkovsky tinham planos muito longos e mais recentemente, aí no ano de 2002... o Sukhorov, que fez o filme A Arca Russa. Esse filme é um plano sequência de fucking 87 minutos que combina, nesses 87 minutos, toda a história da Rússia / União Soviética e é incrível, cara, só posso dizer isso. E 87 minutos é quase o tempo de uma partida de futebol, pra você que não sabe. Se você não sabe, planos sequência são aqueles planos sem corte, assim, que a câmera vai atrás do personagem, a câmera fica fixa e as coisas acontecem sem cortes. Agora vamos falar da Arábia Saudita, a querida Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, até pouco tempo atrás, e pouco tempo eu quero dizer quase um ano atrás, eram proibidas exibições públicas de filmes. Então você tem que entender que é um pouco difícil produzir num país onde aquilo que você está produzindo não pode ser exibido. Mas, porventura, há menos de um ano, essa lei, essa bobagem caiu por terra e foi liberado o cinema do país. Ah, vale ressaltar. Foi liberado depois de 35 anos. Você imagina, depois de 35 anos o cara descobriu que Star Wars agora tem mais 6 filmes. Ou mais, não sei quantos tem, tem muitos. Os cinemas lá foram banidos nos anos 80 por extremistas árabes que consideravam meio que uma ofensa à religião deles essas atividades ao ar livre que combinassem homens e mulheres no mesmo espaço. Então eles meio que puxaram a tomada dos cinemas lá e tacaram fogo em tudo. Se você quisesse ver um filme lá, inclusive, você tinha que ir para alguns países vizinhos, que era ou o Bahrein ou os Emirados Árabes. Não tinha muita opção lá. O primeiro filme inteiramente filmado no país foi em 2012, que é o filme dirigido por uma mulher. Olha isso que top! Os caras ficaram muito pistola com esse filme por lá. O filme se chama O Sonho de Wadi, que conta a história de uma garota que tinha o sonho de andar de bicicleta. Você não sabe, andar de bicicleta lá na Arábia é meio que uma coisa proibida para mulheres também, assim como viver, porque por lá eles não gostam muito dessas coisas. E porque é considerado uma ofensa uma mulher andar de bicicleta e etc. E o filme basicamente fala sobre a garota indo atrás do sonho dela. O filme foi dirigido por Haifa Al-Mansour, né? Como eu falei, ela é uma mulher, né? Você não pode diferenciar por causa desse nome complicado, mas sim, ela é uma mulher. E em entrevistas recentes, a diretora falou que era um trabalho meio complicado dirigir o filme lá pelas ruas do país, porque simplesmente os homens lá não aceitam muito bem ver uma mulher dando ordem para outros homens em meio à rua, então ela tinha que se esconder no meio da produção, inclusive em algumas cenas, olha pra você ver o absurdo. Ela tinha que ficar perto lá, escondida em algum canto, com um walkie-talkie, dirigindo os caras. Isso aqui é vontade de dirigir, meu irmão, pelo amor de Deus. Só pra você ter uma ideia, apenas no ano passado as mulheres tiveram o direito de dirigir, permitido por lá. Dirigir carro, porque dirigir filme, aí eu já tava dirigindo lá. Bom, outros 3 filmes muito famosos por lá são A Poetisa, Cinema 500 km e Baraka com Baraka, que por que parece não é o filme de Mortal Kombat. غالي عليك. أبي أشتري سيكل عشان أسابق عبد الله. والله يعني ما تدري بنات ما يركبون السياكل بتصير بشيلتك بشلتين لما تخسر قدام بنت. اللي تدري زين عنه مش أتكلم وتدري ما بيك تبيع سيكل لأي أحد. يما منك إذا بغيتي شيء ما حد يقدر عليك. E agora vamos falar sobre o Egito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Bom, o
Egito teve o início do seu cinema lá em 1907 com um pequeno documentário sobre múmias. Zoeira, não é só múmia aqui no Egito, tá? Calma. Inclusive, uma curiosidade sobre esse documentário é que o roteiro dele todo foi escrito em papiro, tá? Eu vou parar com as piadas de múmia, eu vou parar. Eu juro que eu vou parar. A empresa que produziu esse pequeno documentário aí sobre a visita de um cara importante lá, que eu não vou lembrar o nome porque é egípcio, mas vai estar aparecendo o nome dele aqui na tela. Depois, os caras que fizeram esse trampo aí montaram uma produtora e essa produtora produziu 2 grandes sucessos, que é o Dead Flowers e Honor the Bedouin. E esses 2 filmes aí deram início às produções cinematográficas feitas no Egito, que logo depois disso teve mais de 400 filmes produzidos. 4.000. 4.000, cara, é mais de 4.000. É de mais de 8.000. Depois desses 2 filmes, eles abriram a porteira aí para os egípcios fazerem um monte de filme, e aí foram mais de 4.000 filmes lançados. E agora vamos falar um pouco sobre um dos maiores nomes do cinema egípcio, que é Mohammed Khan. Ele foi responsável por obras mais realistas do cinema egípcio. Ele falava sobre temas que incomodavam a população local, ele tocava mesmo na ferida e por isso as pessoas conservadoras do Egito meio que odiavam ele. E com pessoas conservadoras eu estou querendo dizer o quê? Múmias. Não, sacanagem falar isso aí. Para com essa piada de múmia. Bom, e com a chegada do som, o cinema egípcio meio que estourou, e não foi só no áudio, tá? Ele teve uma expansão muito grande, com várias produções surgindo por aí, e em 1936 o egípcio surgiu, olha só pra você ver, como um forte candidato contra a Hollywood americana. Os caras eram muito foda. As décadas de 40 e 60 são consideradas as décadas de ouro do cinema egípcio, em que a produção de filmes egípcios se tornou a 3ª maior do mundo. E aí, entre as décadas de 70 e 80, o cinema egípcio meio que entrou em declínio, né? Isso se deve às produções de baixa qualidade. Não, eu não estou falando do filme do Mike Cola, que estreou na Bolsa ano passado, sacanagem isso aí. E em 1995, a produção de filmes no Egito caiu de 100 filmes por ano para 12, né? Então foi um declínio muito fodido causado por esses filmes ruins aí. Já em 2007, essa produção voltou a subir, né? Com a produção de exatos 40 filmes no Egito. Desde 1976 acontece a International Film Festival do Cairo, né? Que é um festival de cinema que acontece lá no Cairo. E no ano passado aconteceu pela primeira vez a primeira mostra de cinema egípcio aqui no Brasil, que foi lá em São Paulo, né, produção? Em São Paulo, e provavelmente esse ano vai ter de novo. Vamos colar lá. O campeão que está há mais tempo sem faturar uma Copa do Mundo, o Uruguai chega mordido para esta Copa do Mundo. O cinema uruguaio pode ser definido por apenas uma frase: produz-se pouco, impressiona-se muito. É tipo aquele youtuber que você gosta muito e que não posta vídeo. O cinema uruguaio, ele tem essa frase tida assim, porque ele não tem muita tradição em se produzir cinema, e quem mora no Uruguai também não curte muito assistir os filmes que são produzidos no Uruguai. É mais ou menos igual você faz aí, você não assiste os filmes brasileiros, né? Os curtas-metragens dos amiguinhos. Sacanagem isso aí, olha um monte de curta-metragem pra você assistir aqui. Vai lá. Entretanto, vira e mexe, né? Tem filme uruguaio aí em grandes premiações, como Cannes e outras por aí. Porque eles produzem bons filmes, apesar de mal produzirem filmes. A boa onda uruguaia começa lá em 2001 com a produção do filme 25 Watts, né? Que foi a primeira cooperação entre os irmãos. Eles são irmãos? Não, não são irmãos. Com a cooperação entre os 2 amigos Pablo e Pablo. E depois disso eles montaram a produtora deles, né? Passou a ser o foco da produção cinematográfica uruguaia. No ano de 2002... eles lançaram o filme Coração de Fogo, que foi premiado com o prêmio Goya. E em 2004 eles lançaram o filme Whisky, e esse filme foi exibido lá em Cannes e também faturou mais um Goya. E vale lembrar que esse filme aí colocou no mapa a produção cinematográfica uruguaia, né? Trazendo aí uma certa fama para os filmes uruguaios. Uma coisa muito comum no Uruguai são as coproduções, que na verdade elas injetam talento estrangeiro nos filmes uruguaios, né? Então essas coproduções acabam pegando talentos de outros países e inserindo lá no cinema uruguaio. Bom, vale lembrar que a fotografia do cinema uruguaio segue a estética da narrativa minimalista do cinema argentino. E recentemente, né, o governo uruguaio e o governo brasileiro fizeram um acordo para
fazerem coproduções juntos, né? Então meio que vai ter coproduções entre o cinema uruguaio e o cinema brasileiro. Bom, e aí como alguns dos maiores destaques do cinema uruguaio, a gente tem em primeiro lugar O Banheiro do Papa, né, que foi premiado na Mostra de Cinema de São Paulo. Quem diria, São Paulo premiando o Papa? Que sentido que isso faz? Eu não sei. Temos também a animação Anina, que é uma coprodução entre o Uruguai e a Colômbia, que agora não estão só cooperando no tráfico de drogas. A Colômbia é muito cheia das drogas. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem o quê? O documentário Maracanã, que fala sobre o quê? Sobre a derrota de qual país? Do Brasil. Em qual Copa? Copa do Brasil. Não em 2014, é outra que teve antes, que a gente perdeu em pleno Maracanã para a seleção uruguaia. Vai tomar no meio do... Na corrida, vai avançando, livre, atira, gol do Uruguai. Que merda, hein? Bom, galera, então esse foi o primeiro episódio do 7x1. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça que em breve vamos falar sobre o grupo B, que tem aí o Marrocos, a Espanha, Portugal e o Irã. O famigerado Irã, né? Se gostaram, deixa o like aí, porque, né, é a sua obrigação deixar um like, quase. Vale lembrar que a gente só arranhou a superfície por aqui, entendeu? A gente não se aprofundou sobre tudo, então se você quiser saber mais, vá procurar você mesmo. E se você tiver alguma dica sobre algum dos filmes que a gente citou, de alguns filmes que a gente não citou sobre esses países, deixa aqui nos comentários que é muito importante. Bom, e é isso aí. Se inscreve aí no canal, eu vejo vocês na próxima semana. A gente vai falar sobre o grupo B, que tem Marrocos, Espanha, Portugal, e que é o Irã, né? O Irã, e é isso aí, eu preciso de um café. Tem café aí, gente? Tem. Tem? Vou beber um café. Tchau.